Fala pessoal, esse é o primeiro vídeo que eu estou postando no canal que eu vou criar aí do Quimicamente. A intenção do canal é resolver bastante exercício e quero ver se aos poucos eu consigo ir disponibilizando todo o conteúdo aí do ensino médio. Mas o foco principal mesmo é ser sempre resolver alguma prova, trazer questões aqui para a gente resolver. Beleza? E a primeira prova que eu trago aqui é o vestibular da UFG de 2005, foi o vestibular que eu prestei. Então vamos resolver essa prova, são 10 questões. Depois eu resolvo a segunda fase e devagarzinho eu vou resolvendo outras provas e vou postando aqui no canal para vocês. Então obrigado e vamos nessa. Então vamos para a primeira questão, questão 76. As queimadas que ocorrem principalmente na época seca do ano deixam no solo uma grande quantidade de óxidos metálicos. Com a dissolução desses óxidos, o pH do solo aumenta, diminui, fica neutro, torna-se alcalino ou torna-se ácido. Para resolver essa questão, a gente precisa lembrar da definição de óxido. Então, o que são os óxidos? Óxidos são compostos binários, compostos por um elemento e o oxigênio, sendo o oxigênio o elemento mais eletronegativo e com o NOx, o número de oxidação, sempre igual a -2. Então ele tem que ser composto por dois elementos, e um deles obrigatoriamente é o oxigênio, certo? Agora, a gente tem a questão lá dos óxidos moleculares e dos óxidos iônicos. Como ele está falando de óxido metálico, a gente está falando de um óxido iônico. Por quê? Porque eu tenho um metal combinado com o oxigênio. Como o oxigênio é um ametal, então o tipo de ligação entre um metal e um ametal é uma ligação iônica, beleza? Então os óxidos iônicos, ele é composto aí do metal mais oxigênio. Então tá aqui, o metal com uma determinada carga, pode ser +1, +2, +3, e o oxigênio NOx sempre -2. Aí ele vai me formar um óxido aqui que apresenta uma certa fórmula molecular, vai depender do metal. A gente precisa saber que a soma das cargas do metal com o oxigênio tem que dar 0. Beleza? Então, um macete que o pessoal faz é, vou cruzar as cargas aqui, Que na verdade o que a gente está fazendo é achando o mínimo múltiplo comum, para na hora que somar, a soma dá 0. Então, um exemplo. Sódio, carga, +1. Oxigênio, -2. +1 com -2 dá 0? Não. Então eu cruzo as cargas, então por isso vai ficar Na2 e sódio e oxigênio 1. Então Na2O. 2 vezes +1, +2, com -2, 0. O magnésio e o oxigênio. Como é +2 e -2, então não preciso fazer nada, a somatória das cargas já dá 0. Então a fórmula molecular é MgO. E nesse caso, o ferro +3 e o oxigênio -2. Então, mesma situação, o somatório das cargas não dá 0, a gente cruza. Então, o -2 eu ignoro a carga e vem aqui só o valor, Então, o Fe é 2 e o 3 do ferro vem aqui para o oxigênio, Fe2O3. Beleza? Só uma revisão aí. Mas o que acontece com os óxidos iônicos? Os óxidos iônicos, quando dissolvidos em água, geralmente eles formam uma base, certo? Então, vamos supor, o óxido de sódio aqui, reagindo com água, vai formar hidróxido de sódio. O óxido de cálcio, reagindo com água, vai formar hidróxido de cálcio. Então, é isso que o exercício está pedindo. Quando eu tiver um óxido metálico, dissolvido em água, o que vai acontecer com o pH? Se eu formar uma base no meio, o que acontece com o pH? O pH aumenta. Então, está aqui a escala de pH. Um pH neutro, 7. À medida que eu aumento o meu pH, ele se torna básico. Então, como eu estou formando uma base, ela vai se dissolver no meio, o meu pH é básico, certo? Então, a resposta aí vai ser a letra A, o pH do solo aumenta. Questão 77. A butanona, ao ser reduzida cataliticamente, produz um racemato em que um dos isômeros pode ser representado por. A gente tem as 5 alternativas.
O que eu precisava lembrar para essa questão? Eu precisava lembrar das reações de redução. Eu coloquei aqui. Então, ó, redução da cetona, ela é reduzida a um álcool secundário. Esse carbono é secundário, está ligado a 2 átomos de carbono. Então, quando eu formo o álcool aqui, esse é um álcool secundário. Aldeído, ao ser reduzido, ele forma um álcool primário, Esse carbono aqui está ligado a 1 átomo de carbono, então ele é um carbono primário. Então, forma um álcool primário. O ácido carboxílico é reduzido a aldeído e a amida é reduzida a amina. Aqui eu coloquei só para a gente relembrar. Então, o que eu precisava? Só de saber que a redução da cetona formava o álcool secundário. Só com isso já dava para resolver a questão. Então, tá aqui, ó, formei esse álcool. E aqui eu coloquei os carbonos aqui, que estão implícitos. Então, esse carbono que está ligado à hidroxila, tem um metil ligado nele, o grupo etil, tem um CH2 aqui, ó, então CH2, CH3 e o hidrogênio. Então, só com isso a gente já consegue resolver a questão. Se a gente for analisar as alternativas, o único lugar que eu tenho um álcool secundário é esse. Pode ser a letra C ou a letra E, que é onde eu formo um álcool. A letra E não pode porque é um álcool primário, que seria a redução de um aldeído. Beleza? Só que além disso, por exemplo, não lembrou disso, ainda te deu dica. Forma um racemato. O que é um racemato? Racemato, ou mistura racêmica, é uma mistura equimolar de 2 enantiômeros. Então, o que são os enantiômeros? Esse aqui a gente está falando de isomeria óptica. Para eu ter isomeria óptica, o que eu preciso? Eu preciso do meu carbono quiral ou um carbono assimétrico, que é um carbono tetraédrico com os 4 grupos ligados a esse carbono, eles têm que ser diferentes. Então, vamos supor, eu preciso de um carbono quiral, um carbono assimétrico para ter essa isomeria óptica, porque ele está falando que vai ser gerado um racemato. Então, a gente olha aqui. Esse carbono ele é quiral? Tetraédrico, fazendo 4 ligações simples. Um grupo OH, o outro grupo ligado a ele, metil. Um grupo hidrogênio e o outro grupo etil. Ou seja, os 4 grupos são diferentes. Por exemplo, se eu pegar esse carbono pode ser quiral? Não, porque ele é um carbono tetraédrico, faz 4 ligações simples? Faz. Porém, 2 grupos são iguais, não é CH2? Ou seja, ele tem 2 hidrogênios ligados a ele, ou seja, os 4 grupos não são diferentes. Certo? Então, outra situação, se não lembrar disso, a gente tinha que procurar um carbono quiral nas alternativas. E a única alternativa que tem o carbono quiral é a letra C também. E só lembrando, os enantiômeros, então, são imagens especular um do outro. Então, aqui eu desenhei um isômero, o carbono com o H, o metil aqui de um lado, o etil e o hidrogênio eu coloquei ele para trás. Como que eu determino a estereoquímica? Aí tem que lembrar da regra de Kahn, Ingold e Preller. Então, a gente vai olhar o átomo diretamente ligado ao carbono e o número atômico dele. Aquele que tem o maior número atômico tem uma maior prioridade. Então, aqui, ligado diretamente ao carbono, eu tenho esse carbono, hidrogênio e oxigênio. Quem tem o maior número atômico? O oxigênio, que é o número atômico 8. Depois vem carbono, número atômico 6. Então, esse carbono aqui é um carbono também. Então tem que olhar os vizinhos. Aqui tem 3 hidrogênios, e aqui 2 hidrogênios. E o outro é um carbono. Então esse meu grupo aqui é prioridade 2. E depois, esse aqui, o metil, prioridade 3, e o hidrogênio vai ser sempre a menor prioridade. Sempre importante a gente deixar o hidrogênio para trás. Tá? Então tá aqui, coloquei as ordens de prioridade, agora eu vou ver como que se está girando no sentido horário ou anti-horário. Nesse caso, 1, 2, 3, está girando no sentido horário. Então esse aqui é o isômero R. Se eu fizer a imagem especular, eu vou ter o isômero dele. Então tá aqui, fiz a imagem especular.
Aí na hora que eu conto as prioridades, né, as prioridades permanecem a mesma, mas eu acabo invertendo a posição dos grupos aqui, né? Então fica, ó, 1, 2, 3, né? Agora a contagem ficou no sentido anti-horário, né? Então se é anti-horário, S. Então tá aqui o isômero R e o isômero S. Mistura racêmica é isso, né? Eu tenho que ter a mesma quantidade em número de mols dos dois. Aí assim essa mistura não vai apresentar atividade óptica. Beleza? Mas então a maneira de resolver isso era lembrando da redução, né? Ou lembrando de procurar o carbono quiral. Um antiácido contém em sua formulação o hidróxido de magnésio, em uma concentração de 1,2 gramas por ml. Considerando que a concentração do HCl no suco gástrico é de 0,16 mol por litro, qual o volume de suco gástrico neutralizado pela ingestão de uma colher de 3 ml desse antiácido? Então, aqui então a questão de titulação. Então, está aqui o hidróxido de magnésio reagindo com HCl para formar o sal, né, o cloreto de magnésio e a água. Certo? Então, a equação tem que estar balanceada. Né? 1 mol da base reage com 2 mols do ácido, porque esse ácido tem só um hidrogênio ionizável. E essa base tem 2 hidroxilas. Então, para eu neutralizar as 2 hidroxilas, eu preciso de 2 mols desse ácido. E aqui eu coloquei os dados da questão, né? A concentração do ácido, o volume, que é o que eu quero saber, a concentração da minha base e o volume utilizado. Então, eu estou comparando o hidróxido de magnésio com o HCl. Então, eu escrevi a relação molar entre eles, ou seja, 1 mol para 2. Só que o hidróxido de magnésio ele me deu a concentração em gramas, né? E o ácido ele me deu a concentração em mol. Ou seja, eu estou comparando gramas da base com mols do ácido. Né? E a relação que eu montei aqui, né, é de mol para mol. Então eu preciso converter. Então eu preciso converter esse 1 mol de MgOH2 em gramas. E como que eu faço isso? Através da massa molar. Então eu preciso calcular a massa molar. Eu calculei, deu 58 gramas por mol. Aí como que eu calculo? Aí eu vou pegar a massa de cada elemento. Então, o magnésio, a massa dele, 24, né, vezes 1, porque eu só tenho um magnésio lá dentro, então total 24. Oxigênio, o 2 está multiplicando todo mundo aqui dentro. Né? Então, oxigênio, a massa 16 vezes 2, 32. Hidrogênio, massa 1 vezes 2, 2. Quando eu somar tudo, vai dar 58 gramas por mol. Então, vou fazer a conversão. Então, 58 gramas de hidróxido de magnésio reage com 2 mols de HCl. Então, o que eu preciso descobrir agora? Eu preciso descobrir a massa, né, de hidróxido de magnésio que eu usei, eu vou descobrir o número de mols. E como eu sei a concentração, eu consigo descobrir o volume. Então, qual foi a massa utilizada? Se a concentração é 1,2 gramas por ml e eu usei 3 ml, né? Então é só multiplicar por 3. Então 1,2 vezes 3, coloquei a regrinha de 3 aqui, 3,6 gramas. Aí eu vou substituir aqui, né? E eu vou descobrir o número de mols de HCl, certo? Então tá lá, ó, substituindo. Então, 58 gramas reage com 2, 3,6 gramas vão reagir com X mols. Faço a continha e descubro que o número de mols que eu neutralizei foi 0,12. Aí eu posso resolver tanto por regra de 3, como usando a fórmula. Né? Fazendo a regra de 3, ó, a concentração 0,16 mols em 1 litro. Se eu neutralizei 0,12, né, isso corresponde a que volume? Aí fazendo a regra de 3, a gente vai achar 0,75 litros. Prestar atenção nas unidades, tá? Aqui eu coloco litro, a resposta é 100 litros. Se eu quiser usar a fórmula, posso também. Como que é a fórmula? Ó, concentração molar é o número de mols dividido pelo volume. Então a concentração era 0,16, o número de mols neutralizado 0,12, dividido pelo volume V. Na hora que fizer a conta, a resposta vai ser a mesma. Então daqui a gente tem que a resposta é a letra D.
certo? Letra D, 750 ml. Questão 79. Na formulação de alguns agentes de limpeza, encontram-se, além do detergente, ácidos fluorídrico e clorídrico diluído. O detergente usado nessa formulação pode ser representado por... Aí ele me dá 5 opções, né? Então ele me dá detergentes aniônicos, né, que são um derivado de ácido sulfônico, né, a letra A, a letra D, e o E. O E é aniônico também, só que ele é derivado de um ácido graxo. Beleza? E catiônico, né, letra B e C. Então, qual dessas opções? Não, eu vou considerar aqui. Ele falou que você tem o detergente e junto com ele um ácido. Tá? Então, eu peguei como exemplo um ácido sulfônico aqui, certo? Então, fazendo a dissociação, eu vou liberar aqui o sódio e vou ter o ânion, né? Que é o SO3 com a cadeia carbônica aqui do lado. Só que junto desse detergente, o que eu tenho? Um ácido. Então, eu escolhi um ácido genérico aqui, HA. Aí o ácido, quando em água, ele vai liberar o H+, e o respectivo ânion, certo? Só que o que acontece? Quando eu tiver esse detergente aniônico, na presença de um ácido, ele reage, né? Se a gente analisar aqui o equilíbrio químico, ó, o próton vem se ligar aqui ao SO3- e forma o ácido sulfônico de partida. Ou seja, ele vai acabar com ele em meio ácido, né? Se eu tiver um detergente aniônico, ele acaba com a atividade desse meu detergente, né? Ele vai formar o ácido de partida. Né? Mesma coisa para a letra E. Se fosse esse sal de ácido graxo, eu formaria o ácido graxo. Ou seja, eu acabo com o meu sabão. Então, analisando esse equilíbrio, a gente vê que a alternativa só pode ser letra B ou C. Eu preciso de um detergente catiônico, né? Porque eu tenho a presença de ácido lá no meio. Aí, qual desses dois pode ser o detergente? Só pode ser a letra B. Por que não pode ser a letra C? Porque eu preciso de uma cadeia carbônica grande, né? Se a gente analisar aqui, ó, 11, 12 carbonos. Aqui C12, né? Ó, 1 mais 11, 12, certo? E aqui eu tenho quantos carbonos? Apenas 2, né? Então só pode ser a letra B. Então primeiro eu tinha que saber que ele podia ser um detergente catiônico e não esquecer de que essa cadeia carbônica aqui tem que ser uma cadeia carbônica longa. Certo? Então a resposta para essa questão é a letra B. Questão 80. As formas estruturais a seguir representam isômeros cuja forma molecular é C6H14. Essas estruturas diferem quanto? Ele me deu aqui as duas estruturas e a gente tem que analisar. Então ele fala, ó, elas diferem quanto ao número de ligações? Não, né? Já que são dois isômeros, possuem a mesma fórmula molecular. Então eles têm o mesmo número de ligação. Diferem quanto ao grupo funcional? Não, eu tenho dois hidrocarbonetos, né? Então, então não tem diferença, né? Os grupos funcionais seriam álcool, cetona, mas carboxílico. Diferem quanto às propriedades físicas? Aí essa é a resposta certa, né? Elas diferem quanto às propriedades físicas. Por quê? Não, propriedade física, aqui no caso, a gente está falando de ponto de ebulição. Né? Então, como que varia o ponto de ebulição para os hidrocarbonetos? Né? Para os compostos orgânicos de maneira geral. Então, a primeira coisa que a gente tem que analisar é o tipo de interação química. Né? Então, que tipo de interação que eu estou tendo? Eu estou tendo interação intermolecular, né, eu quis dizer. Então, entre moléculas. Vamos supor, eu tenho um ponte de hidrogênio, eu tenho dipolo, é um dipolo induzido. Né? Então, quanto mais forte a interação, maior o ponto de ebulição. No meu caso, como são dois hidrocarbonetos, né, o tipo de interação é o mesmo. Né? Para os dois, aí, no caso, o dipolo induzido. Beleza. A segunda coisa que eu preciso analisar a massa. Né? Quanto maior a massa, maior vai ser seu ponto de ebulição. É mais difícil
dele ir para o estado gasoso. Como são isômeros, os dois são C6H14, eles possuem a mesma massa. Então, possuem o mesmo tipo de interação, de polo induzido, possuem a mesma massa. Nesse caso, o que vai fazer a diferença é a estrutura da molécula. Quanto mais linear for minha molécula, maior o ponto de ebulição dela. Tudo bem? Então, nesse caso aí, né, o que vai alterar são as propriedades físicas. E propriedade química é o tipo de ligação, né? Que tipo de ligação que eu estou tendo aí? Nesse caso, é uma ligação covalente, né, entre carbono e hidrogênio. Então, eu estou tendo compartilhamento aí dos elétrons, a gente está formando uma ligação do tipo covalente. Composição química, a letra E não pode ser, né, porque a composição é a mesma, os dois são C6H14, então eles têm a mesma composição. Então, na questão 80 aí, letra C. Questão 81. Um fator importante a ser considerado em uma piscina é o pH da água. Para evitar mudanças bruscas nesse valor, utiliza-se um sistema tampão. Qual o par adequado para a preparação de uma solução tampão? Bom, então aqui a gente precisava lembrar da solução tampão, né? O que é uma solução tampão? Solução tampão é uma solução aquosa capaz de resistir a mudanças de pH quando ácido ou base são adicionados, né? Que é o que ele fala lá no enunciado do exercício. Agora, como que eu formo um tampão? Tampões são formados pela mistura de ácidos fracos e suas bases conjugadas em uma solução, né, de pH próximo ao pKa do ácido. O que a gente precisa lembrar? Então, eu preciso de um ácido fraco e sua base conjugada, certo? Então, o que é um ácido e uma base conjugada? Bom, ácido é toda espécie capaz de liberar o H+, né? Então, quem que é a base conjugada? É o que sobra desse ácido. Então, vamos supor, eu peguei aqui o ácido acético, né? Então, o ácido acético, em meio aquoso, ele vai liberar o H+. Liberou o H+, e forma esse ânion. Certo? Então, esse ânion é a base conjugada, porque quando essa base, ao reagir com o H+, forma o ácido de partida. Né? E aqui coloquei outros dois exemplos. Ó. O ácido carbônico é um ácido fraco. Então, em meio aquoso, ele vai liberar o H+, né? Um H+, né? Estou fazendo a ionização parcial. E vai sobrar o quê? O bicarbonato, certo? HCO3-, ou seja, o HCO3- é a base conjugada. Então, o que eu preciso? Eu preciso do ácido e da base conjugada. E aqui, ó, o bicarbonato vai liberar o hidrogênio ácido dele, liberou o hidrogênio e forma o carbonato, né? 2-. Beleza? Então, a única alternativa que eu tenho esse par ácido e base conjugada é na letra E, certo? Eu tenho aqui o carbonato e o bicarbonato, beleza? Aqui, ó, é carbonato de sódio e carbonato de alumínio, ou seja, não tem a base conjugada, é o mesmo ânion, né? Aqui, sulfato na letra C, sulfato e cloreto. Então, um não tem nada a ver com o outro. Na letra B, cloreto e OH, né? E aqui, cloreto e bicarbonato. Então, o único lugar aqui onde eu tenho o ácido e a base conjugada é na letra E, né? Então, a resposta dessa pergunta é a letra E. Questão 83. Leia os dados da tabela a seguir. Considerando esses dados e as propriedades periódicas dos elementos, a força desses átomos aumenta quanto? Bom, ele me deu uma tabela aí com os ácidos, né? Da família 7A e o pKa desses ácidos. Então, o que eu precisava aqui para resolver esse exercício? Primeiramente, a gente precisa descobrir, né, quem que é o ácido mais forte, que ele quer saber qual que é a propriedade periódica relacionada aí com a força do ácido. Então, o que eu preciso lembrar? Que quanto maior o pKa, menor a força do ácido, né? Então, pensando nisso, como que aumenta a força dos ácidos? O menor pKa é esse, então a força aumenta, né, de cima para baixo, beleza? Então meus ácidos estão ficando mais fortes nesse sentido. Então o mais forte é o HI, depois HBr, HCl e o HF, no caso, seria o mais fraco.
Aí o que eu preciso? Eu preciso relacionar essa força com alguma dessas propriedades periódicas, né? Só que, por exemplo, que a ionização de um ácido tem a ver com o ponto de ebulição de um halogênio? Não tem nada a ver. Tem alguma coisa relacionada com o potencial de ionização? Não, né? O que é o potencial de ionização? Energia necessária para retirar o elétron de um determinado elemento na fase gasosa. Então isso também não está relacionado com força de ácido, aqui a gente está analisando mais a questão da ligação química, da polarização dessa ligação, que tem a ver com a eletronegatividade, né? A capacidade de atrair o par de elétron da ligação, ou o raio do meu halogênio, né? Porque dependendo do tamanho do ácido, né, esse hidrogênio está mais distante ou mais próximo, e a gente consegue estabelecer alguma relação, né, de facilidade dessa quebra de ligação ou não. Então, as duas alternativas que a gente tem aqui seria ou ele está relacionando com o raio ou com a eletronegatividade. Né? As outras três não faz muito sentido, assim, não vejo como que ela poderia estar relacionada com a força do ácido. Então, eu vou analisar essas duas, o raio do halogênio e a eletronegatividade, e vou ver quem que segue o aumento da força. Então, se a gente analisar o raio atômico, o raio ele aumenta da direita para a esquerda e de cima para baixo, né? Por que ele aumenta aqui de cima para baixo? Porque nesse sentido eu estou aumentando o número de camadas. Se eu aumento, né, o número de camadas do meu elemento, eu vou aumentando o tamanho do raio dele. Né? Imaginando aqui o núcleo, aqui as camadas, né? Então quanto mais camadas, maior o raio. E por que ele vai... o raio, né, ele aumenta da direita para a esquerda? É a questão da carga nuclear efetiva, né? Então tem a ver com o número de prótons, né? Por exemplo, todo mundo aqui, né, nessa linha, terceiro período, então, ou seja, todo mundo tem 3 camadas. Aí tem a ver com a quantidade de prótons dentro do meu núcleo, né? Quanto maior essa carga nuclear, maior a atração da eletrosfera. Então, se eu atraio muito a eletrosfera, eu diminuo ela. Né? Se eu não tenho uma atração muito grande, essa eletrosfera acaba ficando maior, né? Mais larga, eu dizia, fica maior. Beleza? E a eletronegatividade? A eletronegatividade varia ao contrário, né? Quanto maior a carga nuclear, maior a atração dos elétrons. Ou seja, a eletronegatividade cresce de baixo para cima. Né? E a minha força está aumentando de cima para baixo. Igual estava aumentando o raio atômico. Né? Então, nesse caso aqui, nessa questão, a resposta vai ser a letra B. Né? Tem a ver com o raio atômico. Questão 84. O processo contínuo da respiração consiste na expansão e contração de músculos da caixa torácica. Sendo um sistema aberto, quando a pressão intraalveolar é menor que a atmosférica, ocorre a entrada de ar e os pulmões expandem-se. Após as trocas gasosas, a pressão intraalveolar aumenta, ficando maior que a atmosférica. Assim, com a contração da caixa torácica, os gases são expirados, considerando a temperatura interna do corpo humano, constante igual a 37,5, o gráfico que representa os eventos descritos são... Então aqui a gente tem uma transformação gasosa, né? Aqui eu peguei a equação de Clapeyron, que fala dos gases, né? Ou seja, pressão vezes volume é igual ao número de mols, a constante dos gases e a temperatura. Como a temperatura é constante, R também é uma constante, e a quantidade de ar que entra e que sai, eu vou considerar que seja sempre a mesma, né? Então, todo esse lado da minha equação vai me dar um número constante, que eu chamei de K. Né? Então, o que eu tenho? Eu tenho que a pressão vai variar em função, a pressão e o volume eles ficam variando um em função do outro. Aí eu isolei, né? Como no exercício aqui, como no enunciado, ele sempre me coloca V no eixo Y, então eu isolei dessa forma. Né? Então eu isolei V é igual a K sobre P. Né? Aí aqui eu só troquei V e P por Y e X, né? Que é o que a gente está acostumado na matemática.
Bom, então como que a gente pode resolver esse problema? De duas maneiras, matematicamente, analisando o gráfico, né? Então, pegar os pontos desse gráfico. Quando x for 1, 1 dividido por 1, 1. Então, tá aqui, ó, para x igual a 1, a pressão é 1. Então, o que acontece com a pressão em função do volume? Vamos imaginar, quando a gente inspira. Então, o que está acontecendo? O volume da caixa torácica, ela aumenta, certo? Então, quando o meu volume aumenta, então vamos analisar. Eu estava aqui em 1 e a pressão é 1. Quando o meu volume é 2, ou seja, o volume aumenta, o que está acontecendo com a pressão? Ela está diminuindo. Quando a pressão interna diminui, o ar entra, certo? Aí quando eu expiro, o que eu estou fazendo? Eu estou diminuindo o volume da caixa torácica. Então, beleza. Então, o volume era 1. Agora eu vou pegar valores menores do que 1, né? Ou seja, valores aqui para baixo. Quando eu pego valores menores do que 1, o que começa a acontecer com a minha pressão? Ela aumenta. Então, se a pressão externa, ou se a pressão do meu pulmão é maior do que a pressão externa, a tendência é o gás sair. Tudo bem? Então, a gente poderia resolver esse exercício tanto fazendo esse raciocínio, né, pensando quando eu inspiro, o que acontece com a caixa torácica e para onde que entra e sai o ar. Ou plotando o gráfico. Né? Se a gente plotar esse gráfico, a gente obtém justamente a representação da letra A. Tudo bem? Então, a resposta para esse exercício aqui é a letra A. Né? Então, os dois jeitos aí, ou a gente faz matematicamente e esboça o gráfico, ou para dar uma analisada em como que funciona a nossa respiração. Beleza? E a última questão da prova, questão 85. Leia os dados da tabela a seguir. Então, tem uma tabela que fala de 3 metais, né? Ouro, nióbio, níquel, e a produção anual aí em toneladas. Aí o exercício pergunta, qual a quantidade de matéria do metal da segunda série de transição produzida em 2003? Ou seja, quer saber o número de mols, né? As alternativas estão em número de mols, quantidade de matéria. Beleza. Então, o que a gente tem? Ele pede da segunda série de transição. Quem são os elementos de transição? São esses em laranjado aqui, certo? Então, a segunda série, a primeira série de transição e aqui a segunda série de transição. Qual desses metais que eu tenho? Nióbio. Né? Então, ele está falando a questão, está me perguntando qual que é a quantidade de matéria de nióbio. Então, está aqui, nióbio, número atômico 41 e a massa atômica é 93. Tudo bem? Então, como que eu resolvo? Bom, 93 gramas, que é a massa, né? 93 gramas equivale a 1 mol. Determinado número de massa equivale a X. Então, eu preciso saber de que massa que ele está querendo saber. Ele quer saber da produção anual de 2003. Então, tá aqui, 3.300. 3.308. Eu vou arredondar para 3.300 toneladas. Certo? Só que a massa é 93 gramas, está para 1 mol. Então, eu preciso dessa massa aqui em gramas. Né? Então, eu vou converter essas 3.300 toneladas em gramas. 1 tonelada equivale a 1.000 kg. E 1 kg a 1.000 gramas. Ou seja, 1 tonelada corresponde a 1 milhão de gramas. 3.300 toneladas corresponde a uma massa M. Né? Ou seja, essa massa em toneladas é 3,3 vezes 10 a nona gramas. Eu substituo aqui. Então, 93 gramas está para 1 mol, 3,3 vezes 10 a nona representa X mols. A gente faz a conta, 3,3 vezes 10 a nona dividido por 93, 3,55 vezes 10 a sétima, né, vezes 10 elevado a 7 mols. Então, a resposta aqui vai ser a letra B, 3,56 vezes 10 a sétima. Beleza?
Não, obrigado aí por acompanhar o canal. Espero que a resolução das provas comece a ajudar vocês, né? Que eu, igual eu comentei, o intuito do canal vai ser disponibilizar o conteúdo e focar em bastante exercício. Então, até a próxima.